Apocalipse, capítulo 4. Vamos ler juntos. Depois destas coisas olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, mas também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. Em Apocalipse, que se acha assentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Há diante do trono um como que mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono 4 seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante ao leão, o segundo semelhante a novilho, o terceiro tem rosto como de homem, o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tem descanso, nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão ao que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas Tu criaste. Sim, por causa da Tua vontade vieram a existir e foram criadas. Amém. Oh Pai, mais uma vez nós temos a Tua palavra diante de nós. Agora pedimos que Tu abras os olhos do nosso coração, que Tu abras os nossos ouvidos, que Tu nos deixes ouvir a voz do Espírito, que Tu nos dês um bom coração, para que a Tua palavra caia em boa terra em nós. Livra-nos da desatenção, do cansaço, da distração, das preocupações, das frivolidades, das banalidades, das curiosidades fúteis, e ajuda-nos agora a pôr a nossa mente no trono, Senhor. Nós pedimos que seja assim em Teu nome, Jesus. Amém, Senhor. Podem sentar-se. Amados irmãos e irmãs, ontem eu iniciei falando sobre o trono, como estando no centro do universo e precisando estar no centro de nossas vidas. Mostramos que todos os grandes momentos de avivamento na história da fé aconteceram porque pessoas chegaram próximas ao trono, tiveram a visão do trono, ficaram perplexas diante do trono, quebraram-se diante do trono. Depois eu mostrei que o perigo dos nossos dias, aqui no nosso país, no Brasil, é o de inventarmos um avivamento que eu chamei a brasileira, que é um avivamento sem trono, um avivamento sem temor e sem tremor. Nós vimos também ontem que sem temor e sem tremor, que decorrem da genuína percepção do caráter e da santidade de Deus, conforme expressa no simbolismo do trono, não há na alegria da igreja nada
além de uma euforia inconsequente e estéril. Ou seja, só há genuína alegria espiritual diante do trono. A pergunta nesta manhã é: o que se tem que fazer para que se seja objeto de um genuíno avivamento? E a minha resposta é dupla. A primeira é um absoluto eu não sei. Simplesmente porque Jesus disse: o vento sopra aonde quer, ouve a sua voz, não sabes de onde vem, não sabes para onde vai. Então, se você veio aqui buscar uma receita de avivamento, pelo menos do meu ponto de vista, você vai sair frustrado, porque eu não sei. Não sei de modo absoluto, mas sei, todavia, algumas coisas relativas que sempre estão presentes quando a gente vê movimentos de avivamento acontecerem. E essas coisas que sempre estão presentes são essas acerca das quais eu gostaria de falar nesta manhã. São aquelas realidades definidas aqui por nós no Apocalipse como símbolos do trono, símbolos da realeza de Deus. Portanto, a fim de entender as teologias do avivamento, antes tem que se discernir a teologia do trono. Quais são, portanto, as teologias do trono que podem nos ajudar a ter sadias teologias de avivamento? Aqui, nesse capítulo 4 que nós lemos, aparecem algumas teologias do trono que brotam, que nascem, que vêm desde os simbolismos que definem, que marcam, que caracterizam o trono de Deus. Se não observe, em Apocalipse 4 nós temos os melhores e mais vívidos símbolos do trono de Deus. E são esses símbolos do trono que nos fornecem os melhores referenciais para aquilo que nós poderíamos chamar de teologia do avivamento. A pergunta agora é: que símbolos são esses? E que teologias nascem, brotam, são desencadeadas a partir desses símbolos? O primeiro símbolo é esse alguém que está no trono, que eu chamo aqui de a teologia do mistério de Deus. Porque se diz que o trono de Deus é o lugar da mais absoluta indefinibilidade. O trono de Deus é o lugar da mais profunda perplexidade teológica. O trono de Deus é indefinível, e Deus mais indefinível ainda. O Apocalipse não nos apresenta uma teologia, faz teologia da vontade e das ações de Deus na história, mas não faz teologia de Teo, ou seja, de Deus, porque o Deus descrito aqui no Apocalipse está para além da possibilidade de ser teologizado, de ser explicado. Ele é aquele que é o mistério absoluto. Ele é aquele diante de quem as palavras desaparecem. Ele é aquele diante de quem toda linguagem é pequena. Ele é aquele que está para além de qualquer especulação, elucubração ou definição. Se não observem, João diz: imediatamente me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado, e esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio. Há aqui três palavras que afirmam essa inexplicabilidade de Deus, que afirmam o mistério radical e absoluto do ser de Deus. A primeira palavra é alguém. João nem ousa dar nome a esse poder dos poderes,
Diz alguém, Deus é alguém no trono, e sabe-se que é pessoa, porque não é algo, não é alguma coisa, não é uma energia impessoal, lá, teologias da nova era, é alguém que é pessoa santa, e é a causa pessoal da existência de todas as outras pessoalidades. É porque Ele é que eu sou, é porque Ele é e se conhece que eu, na minha finitude, sou e sei de mim. É alguém, pessoa e causa pessoal de todas as outras pessoalidades, de todas as outras autocompreensões. Agora preste atenção: qualquer tentativa de ir além disso pode idolatrizá-lo. Cuidado com as teologias dos hábitos de Deus. Essas teologias que dão a você a agenda, o diário e o calendário das atividades divinas para a semana que vem. É interessante que a pessoa de quem se diz que foi amiga de Deus foi o sujeito que levou o maior susto divino na história, que foi Abraão. Amigo, mas que susto. Abraão, vai a Moriá, mata teu filho. Se amigo de Deus não significa saber a agenda de Deus. Se amigo de Deus é confiar nele, andar com ele sem saber por onde ele está indo, qual é a agenda dele. Segunda palavra que define essa inexplicabilidade de Deus, esse mistério de Deus, essa palavrinha ridícula que aparece aqui, esse. João diz: alguém sentado no trono. Esse que está sentado no trono, e descreve como ele é. Vejam, de um lado é alguém, e quando João se refere a esse alguém, ele diz esse. Nós temos aqui a menção mais reverente possível do ser e do status de Deus. Ele é esse, totalmente independente, totalmente ele, totalmente outro, totalmente para além da possibilidade de ser administrado, domesticado. Ele é esse. A terceira palavra que João usa é semelhante. Alguém é esse, e ele diz: é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio. Há aqui o temor de associar Deus à criatura. Há aqui o temor de fazer uma teologia que circunscreva, que diminua Deus aos limites e à semelhança do próprio ser humano. João aqui nos faz uma advertência implícita acerca da necessidade de que nós conservemos no coração o temor de associar Deus à criatura, e que esse temor deve ser tão grande que João ousa falar de Deus apenas por comparações. Se alguém lá, ele é esse, totalmente outro. O aspecto é semelhante ao aspecto da pedra de jaspe ou de sardônio. Assim é, meu irmão, minha irmã, preste atenção, que nós aprendemos no mínimo 3 coisas sobre avivamento a partir do mistério de Deus. Primeiro, avivamentos são sempre momentos de total perplexidade diante da pessoa de Deus. Não há avivamento sem perplexidade. Não há avivamento a menos que a alma olhe para ele, cesse as explicações, tema e trema diante dele, se curve diante do mistério dele e fique em
embasbacada diante de tamanha realeza e santidade. Segundo lugar, avivamentos não são as ocasiões das quais Deus é definido. Nunca os avivamentos são momentos de grande produção teológica acerca do ser de Deus. Presta atenção nisso. As definições de Deus quase sempre acontecem depois que os avivamentos já passaram, já acabaram. Você veja que a maior parte dos livros escritos sobre avivamento foram escritos por pessoas que não provaram esses avivamentos. Terceiro lugar, avivamentos não geram, como já lhes disse, grandes produções teológicas. Avivamentos geram, por seu turno, a mais lúcida e reverente ignorância teológica. Eu vou repetir. Avivamentos não geram grandes produções teológicas. Avivamentos geram, sim, a mais lúcida e reverente ignorância teológica. É quando você chega e diz: eu não tenho nenhuma pretensão de saber como ele é, porque teologia são exercícios de anatomia do cadáver de Deus. Não tenho nenhuma pretensão de saber como ele é, mas eu sei quem ele é. 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 Isto eu sei. E esta é a mais lúcida e reverente de todas as afirmações de ignorância teológica. O Apocalipse não diz como Deus é, apenas diz quem ele é. E o que o Apocalipse diz acerca de quem Deus é não é muito, mas é estarrecedoramente poderoso. Quem é Deus? E a resposta que o Apocalipse repete enfadonhamente é: ele é digno. Ele é digno. Ele é digno. Seres viventes vão dar louvores a isso porque ele é digno. 24 anciãos vão louvar porque ele é digno. João diz, então, os trilhões de seres do universo se curvam dizendo que ele é digno. Ele é digno. Ele é digno. Glória a Deus. E sua dignidade o torna objeto das mais radicais entregas. Só se entrega a ele com radicalidade quem está absolutamente convencido de sua radical dignidade. Tu és digno, Senhor Deus e nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Não há necessidade de muita teologia sobre Deus, porque a percepção da santidade do caráter de Deus é sempre uma percepção autoexplicativa. Ou seja, quando você percebe que ele é santo, que o caráter dele é justo, você não precisa nem de muita teologia, porque essa percepção pode até não saber se verbalizar, mas ela é autoexplicativa. Ela faz você temer e tremer e andar em santidade. Essa é a razão porque às vezes eu vejo teólogos que sabem muito sobre Deus, usando o nome de Deus para rechear anedotas picantes e sujas. E eu vejo velhinhas que sabem muito pouco sobre Deus, com coque na cabeça e grampos prendendo o coque, que se ajoelham às 4:30 da manhã, que não sabem teologia sobre a soberania de Deus. Se ouvirem falar de Calvino, vão pensar que é um diferente tipo de pepino ou de vegetal, ou coisas do gênero, mas elas temem e tremem diante do Senhor, e não abrem a boca para infamar
segundo lugar, segundo símbolo do trono, que pode nos ajudar a discernir teologias para o avivamento, é o arco-íris, que aparece no verso 3. Esse arco-íris eu chamo aqui de a marca dos pactos da redenção. O trono de Deus, irmãos, é sobretudo trono de salvação. É por isso que se diz: e ao redor do trono há um como arco-íris, semelhante no aspecto à esmeralda. Eu gosto do fato que, a meu ver, não é uma casualidade que esse arco-íris está em redor do trono, que salvação sempre foi o negócio de Deus, desde sempre. Todas as ações de Deus sempre foram ações de salvação. Não há nada no trono de Deus que não seja perpassado, circundado, pervadido, envolto em intenções salvadoras. Se não vê, a alusão ao arco-íris traz toda a história da redenção ao cenário do trono. Dessa forma se aprende que Deus é um Deus pactuado com a salvação. O arco-íris oferece Noé e o dilúvio como referência do pacto da salvação, e mais, não só do pacto da salvação, mas de um pacto integral de salvação. Isso porque no dilúvio há uma manifestação dupla de redenção. Primeiro, existe a redenção da criação, porque animais são preservados e a história continua. Com isso, afirma-se o fato de que Deus não é um redentor só redentorista. Deus também é um redentor criacionista. Deus não está só interessado em almas penadas para o céu. Deus está interessado em toda a criação: bicho, elefante, lesma, avestruz, coelho, vaca, tudo que Ele criou, planta, capim, gordura, flamboyant, toda a criação é criação de Deus. E o apóstolo Paulo diz: essa criação geme e aguarda o dia da redenção. E o arco-íris fala desse pacto de Deus com a redenção da criação, mas também fala de um segundo pacto de Deus, porque em Noé e no dilúvio nós não temos apenas a redenção da criação, nós temos também a redenção do homem enquanto ser consciente de si e moral. O Novo Testamento associa a salvação de Noé não apenas à preservação da criação, mas também à aliança espiritual de Deus com a salvação da alma humana. É por isso que nos evangelhos Noé é símbolo do povo que vai ser preservado do juízo final, conforme Mateus 24, de 37 a 41. E mais, Pedro vê o dilúvio como figura do batismo cristão e da salvação em Cristo. 1 Pedro 3, de 19 a 22. Assim é, irmãos e irmãs, que algumas coisas precisam ser afirmadas com bastante clareza em relação à teologia do trono e aos avivamentos. A primeira: avivamentos genuínos têm que implicar em grandes manifestações de salvação espiritual. Eu não consigo entender avivamentos que só enchem os nossos templos, fazem a gente plantar bananeira, chorar ao contrário, mudar de roupa, ficar mais curta ou mais comprida, muda o penteado, se pinta, não pinta mais, enquanto o mundo continua perdido lá de fora, os vizinhos perdidos lá de fora, às vezes os filhos perdidos lá de fora, e nós ficamos tão santos, que não erguemos a voz para testificar de Deus para ninguém mais. Eu conheço pessoas que estão nesse avivamento há anos,
Eu era adolescente, maconheiro, safado, e eles já estavam lá nesse avivamento. Portinhas fechadas, quartinhos escuros, aquele avivamento, eu me converti, comecei a pregar, viajar por aí, falar de Jesus para todo lado, trazer gente para Cristo aos borbotões, e eles estão lá naquele avivamento. Avivamento tem que afirmar o pacto da redenção. Gente avivada é gente cuja vida tem que implicar no anúncio da salvação, tem que ser testemunha da salvação. Segundo lugar, avivamentos sem salvação podem ser alegres, podem ser saltitantes, podem ser triunfantes, podem ser estimulantes, podem ser esperneantes, mas são apenas festivais de fé sem implicações no céu ou na terra. Avivamentos que operam milagres, trazem dons, criam atmosfera alegre, expulsam demônios e demonstram poder, coisas das quais eu creio e pratico, mas que não implicam na salvação dos perdidos, não são avivamentos de acordo com o trono de Deus. São avivamentos que eu chamo à la Samaria, né? Antes de Pedro chegar com João e o fogo cair sobre todo mundo, Filipe passou por ali, foi um festival de cura divina, negócio maravilhoso, todo mundo feliz, liberto, ninguém tinha sido batizado, selado, marcado e salvo pelo Espírito Santo. E mais, avivamentos que não levam em consideração o amor preservador e redentor de Deus para com a sua criação, não são nada mais do que celebrações capengas de uma salvação pequena e mediocrizada. A gente viu o avivamento de Jerusalém no Pentecoste, levou em consideração as duas coisas: gente salva, batizada pelo Espírito Santo, selada para a salvação, e gente que olhava para a criação, porque a primeira coisa que você olha quando você olha para a criação é para o próximo. A primeira criação que alguém que enxerga a criação consegue enxergar é a criação do outro. O outro existe, o próximo. Ele não consegue enxergar o próximo, não enxerga, não preserva, mico-leão. Lá em Jerusalém o Espírito se derrama, eles veem a glória de Deus, línguas de fogo, bebedeira, santo espiritual, aleluia. Mas a embriaguez é suficientemente lúcida para que, mesmo não se recuperando daquele santo porre, eles tenham força suficiente para vender propriedades, ajudar o próximo, comer junto, fazer bem um ao outro e tudo mais. Talvez o avivamento wesleyano tenha sido próximo de nós um dos movimentos mais completos nesse sentido, porque a salvação e a ação social, ou seja, a preocupação com a criatura, com a criação, com o mundo concreto, andaram juntos e foram integrados. Terceiro lugar, terceiro símbolo do trono que pode nos ajudar a discernir teologias para avivamentos sérios são os relâmpagos, as vozes e os trovões. Verso 5 diz que do trono procedem o quê? Saem o quê? Repita comigo: relâmpagos, vozes e trovões. Isso nos ensina uma coisa: teologias do trono que fazem pessoas temer e tremer diante de Deus tem que levar em consideração o juízo divino. Gente, pregação de avivamento que não passa pelo juízo divino é apenas um massagear evangélico no ego adoecido dos aqueles que nos assistem. A gente precisa tomar cuidado para não transformar a igreja numa casa de massagem espiritual. O Apocalipse
faz questão de repetir essa frase de que do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e repete essa frase em pelo menos 2 outras ocasiões. No entanto, a mais enfática delas é aquela que aparece no capítulo 8, no versículo 5, se não, veja comigo. Lá se diz: e o anjo tomou o incensário, preste atenção, irmão, encheu de fogo do altar e o atirou à terra. E o que houve? Houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Agora preste atenção nisso, porque para mim isso aqui é uma das coisas mais importantes daquilo que a gente podia chamar de uma séria teologia da oração. Vejam bem, é interessante observar que os trovões, relâmpagos, vozes e terremotos não são provocados por grandes seres, mas por seres anônimos, gente que nem nome tem, gente que não aparece no Jornal Nacional. Não são resultado de grandes movimentos políticos, mas de gestos inocentes e bobos. Não são o efeito de bombas sofisticadas, mas de fumaça perfumada. E não são decididos nas capitais dos grandes impérios do planeta, não é em Washington DC, muito menos em Brasília, mas na presença daquele que se acha assentado no trono. E diz o Apocalipse: veio outro anjo, ficou de pé junto ao altar com incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com a oração de todos, graças a Deus que é de todos, batista, presbiteriano, pentecostal, todo mundo universal, as orações de todos os santos. Não quer saber de onde é que esse santo é, só quer saber se é santo. De todos os santos, sobre o altar de ouro que se acha diante do trono, e da mão do anjo subiu a presença de Deus o fumo do incenso, com as orações dos santos. E diz a Bíblia que aí então que esse incensário de orações é jogado para a terra. O anjo diz: toma, terra. Aleluia. Trovões, relâmpagos e terremotos explodindo para todo lado. Preste atenção nisso, gente. Os grandes conspiradores com Deus não são as celebridades, nem os políticos de grande influência, nem os aparatos militares sofisticados, nem os que decidem nas grandes capitais do mundo. Os que conspiram com Deus, derrubam impérios, acabam com muralhas, viram a terra e o planeta ao contrário, são os que oram no anonimato de suas casas, com a porta cerrada sobre si, e vivem em santidade. São esses santos, essas santas. Gente, há muito mais poder de revolução na mão desse pessoal do que você pode imaginar. Eu viajo por aí, encontro umas velhinhas, carinha todo engilhadinho, parece um ginipapo passado do tempo. Vocês já viram ginipapo? O pessoal aqui não conhece ginipapo. Ginipapo, você já viu? Tem uns caras, umas velhinhas, parecem um ginipapo passado do tempo, todo engilhadinho, com maracujá velho, né? Aí olha para mim e diz: ô pastor, já faz 10 anos que eu acordo todo dia, às 4h30 da manhã, põe meus joelhos no chão, oro por você. Eu digo: minha irmã, deve ser só por isso que eu estou em pé. Deve ser só por isso. A minha convicção é de que quando aquele dia chegar, eu vou estar sentado lá no fim, e essas velhinhas de cara engilhada vão estar próximas do trono mais do que eu e você. Santos de Deus,
E aí, gente, na oração que sobe para diante do trono, é que a grande estratégia revolucionária se encontra. A política tem a sua importância. Falar no ouvido dos que têm influência é importante. Aconselhar os que decidem é importante. Manifestar-se profeticamente na sociedade é importante. Não estou negando a importância de nenhuma dessas outras coisas. O que eu estou dizendo é, pelo amor de Deus, nunca inverta as prioridades. Os relâmpagos, as vozes, os trovões e os terremotos sacodem a terra. É porque anônimos conspiraram com o Todo-Poderoso. Nos últimos 5 anos, de vez em quando alguém me faz uma oferta política. As mais malucas que vocês possam imaginar. Porque são tão doidas que eu nem ouso falar, eu tenho vergonha até de pensar nelas, são tão vergonhosas. Mas de vez em quando chegamos, você tinha que ser deputado federal, pastor Caio. Aí o outro diz, é senador, olha, no meu estado a gente junta tudo que é igreja, você é assim, eleito na brincadeira. Aí eu digo para esses irmãos, olha, no que depender de mim, eu vou viver para ver esse dia nunca chegar. Graças a Deus. Depender de mim. Não estou dizendo que quem se envolve com isso está fazendo qualquer coisa errada. Só estou falando de mim, não de você. Pode ser que Deus chame você para isso, mas a mim, eu acho que o que eu estou fazendo é o que conspira mais. E um dia na eternidade vocês vão ver quem foi que conspirou mais. E aí eu digo, olha, para eu mudar de ideia, desculpe a brincadeira, Gabriel vai me entender. Ele não é um criador, criatura como eu, tenho o maior respeito e reverência por ele, mas em relação a ele eu falo com um pouco mais de liberdade. Ele tem nome. Agora esse que está sentado, que é inominável, esse nome é santo. Gabriel tem nome. Eu diria, olha, se Gabriel viesse me trazer esse recado, que era para eu largar o que eu estou fazendo, entrar para a deputação federal, me tornar senador da República, e eu antes ia dizer, me desculpe, eu preciso ver sua carteira de habilitação, de identidade, e reconhecer sua firma. Porque se não for um negócio absolutamente autêntico, não há nada, nem tentação, nem convite, de forma alguma, que me tire do que eu estou fazendo, porque eu sei que eu estou conspirando com esses que, sem nome, estão fazendo uma fumaça mais poderosa do que a bomba atômica chegar diante de Deus e que vai ser devolvida para a terra, e Deus ainda vai me dar vida e a você também, para vermos no futuro as vozes, os relâmpagos e os terremotos sacudindo tudo desse país em nome de Jesus. Diante disso, meu irmão, minha irmã, nós aprendemos algumas coisas imprescindíveis acerca da teologia dos avivamentos. Avivamentos são períodos nos quais a convicção do juízo de Deus se torna mais densa do que nunca no coração dos homens. É um momento de exame, onde a voz de Deus retumba, o tremor de Deus nos toca, a consciência da gente se aflora, a justiça divina nos é revelada. Demais, avivamentos são períodos nos quais as orações acumuladas diante de Deus durante anos são lançadas com uma força avassaladora para a terra. Quero dizer uma coisa a você. Às vezes o avivamento que uma geração experimenta foi a acumulação de oração que uma geração que já morreu levantou diante de Deus. Ontem eu estava sentado aqui, eu vi o pastor Enéas Tonini, estava ali próximo daquela coluna. E eu estava me lembrando que ele foi um dos primeiros homens nesse país, junto com o reverendo Antônio Elias e alguns outros, que começaram a falar sobre a obra santa do Espírito, que ninguém apaga. E hoje nós estamos vendo um alastrar de Deus por aí afora, e eu me pergunto,
Será que as vozes que a gente começa a ouvir, os tremores que a gente começa a sentir, os relâmpagos que começam a aparecer no horizonte, não são a resposta de orações acumuladas, antigas, que hoje Deus joga para a terra? A impressão que eu tenho é que são. Avivamentos são períodos históricos que resultam da grande convicção que as vozes do trono estão se fazendo ouvir na história. E aqui aprende-se mais o seguinte: avivamento tem que ter voz de Deus. Avivamento, às vezes, no nosso meio só tem voz de homem, uma gritaria terrível que a gente não ouve nem Deus falar. Todo mundo grita, 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 Deus não fala. Interessante que os grandes avivamentos da Bíblia foram em profundo silêncio. Elias cobre a cara. Meu Deus. E ó, gente, a voz de Deus é tão mais poderosa quanto mais baixo ele fala. Cicio suave. Cicio suave. Em quarto lugar, o trono de Deus nos apresenta um outro símbolo, a partir do qual a gente pode entender e discernir e articular algumas teologias do avivamento. Presta atenção, é o símbolo do fogo. Do fogo. Diz o verso 5: e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Aqui nós estamos falando da teologia do fogo do Espírito, porque o trono de Deus é morada do fogo ardente do Espírito. Ouça bem, irmão e irmã, o Apocalipse usa 2 figuras para falar do Espírito Santo. A primeira são as 7 tochas, a segunda, os 7 olhos de Deus, que aparecem no capítulo 5, no verso 6. Ambas as imagens são relacionadas ao número 7, a fim de caracterizar a plenitude absoluta daqueles atributos do Espírito. Você não pense nas 7 tochas, o fogo da santidade do Espírito. Salmo 97:3 diz: diante dele vai um fogo que lhe consome os inimigos em redor. Ou Daniel, no capítulo 7, no verso 9, diz: o seu trono era chama de fogo, cujas rodas eram fogo ardente. Ou a respeito dos 7 olhos, se fala a respeito de uma coisa que o português nem consegue descrever numa palavra só. Por isso eu vou inventar uma, que é a inescondabilidade da pessoa humana. Não dá para esconder. 7 olhos. E aí, ó, pode varrer pecado para baixo do tapete como você quiser, que ele viu. Ele viu. A inescondabilidade da criatura perante os olhos do Espírito. Em outras palavras, gente, eu e você sempre estamos na presença de Deus. Ou seja, é possível que você frequentemente esteja lá e não usufrua a presença porque está em pecado, mas na presença dele você está. 7 olhos. E o capítulo 5 diz que vão por toda a terra. Não adianta tirar férias do outro lado do Pacífico, sair com uma garotinha tailandesa, seus presbíteros não vão saber, sua mulher não vai saber, ninguém vai saber, mas o Espírito viu. 7 olhos. Isso me faz lembrar Ezequiel 8, de 1 a 8, que é um dos textos mais bonitos do Velho Testamento e menos conhecidos. Ezequiel diz: um dia eu estava lá no exílio, e os anciãos de Judá estavam sentados na minha frente. De
sobre mim e me tirou pelos cachos da minha cabeça e me levou da Mesopotâmia a Jerusalém. E quando eu entrei em Jerusalém, o Espírito me levou pelo templo. E quando eu entrei no templo, eu vi a imagem dos ciúmes. E o Espírito me disse: filho do homem, eles constroem isto para me afastar do meu templo. Entra mais. E Ezequiel disse: eu entrei e fui à recâmara dos sacerdotes. E o Espírito disse: Ezequiel, vês aquele buraquinho na parede? E eu disse: vejo, Senhor. E o Espírito disse: cava, cava, cava. E Ezequiel disse: eu fui, comecei a cavar o buraquinho. Quando eu cavei o buraquinho, demoliu tudo, havia uma porta. Eu abri a porta e eu vi os 70 anciãos de Israel sentados. E nas paredes, imagens de ídolos, de abominações e de todas as coisas que ofendem a Deus. E eis que andavam pela sala, no meio das abominações, com os seus incensários, fazendo fumacinha, fazendo de conta que estava tudo bem. Mas eis que o Senhor me disse: filho do homem, vê o que os anciãos de Israel fazem às ocultas, nas trevas. A impressão que eu tenho é que se a gente começar a cavar, nós vamos ver muita coisa que a gente não quer ver. E mais ainda, muito mais do que cavar na parede dos outros. E eu não tenho direito de fazer isso a Deus, que menos que Deus me tire pelos cachos da cabeça e me leve a algum lugar. Eu tenho que cavar na parede da minha casa, meu quarto, e pedir a Deus hoje a graça de vencer meu cinismo e me ajudar a ver o que eu faço em oculto. Dessa forma, nós aprendemos com os símbolos do trono de Deus mais algumas tremendas lições sobre a teologia dos avivamentos. Primeiro, avivamentos genuínos são marcados pelo profundo derramar do fogo purificador do Espírito Santo, onde pecados são queimados, vaidade é queimada, mentira é queimada, arrogância é queimada, politicagem é queimada, a manipulação indevida do dinheiro de Deus é queimada, adultério é queimado. Segundo, avivamentos genuínos não são apenas movimentos de euforia espiritual. Notem, eu disse não são apenas, são também, mas não são apenas movimentos de euforia espiritual, mas de um total desnudamento da alma perante a santidade desse Deus que cava na parede e mostra as abominações. Terceiro, avivamentos não são necessariamente períodos de grande fartura carismática. Eu disse necessariamente, não estou querendo dizer que não sejam, muitas vezes são, e quando são, aleluia, oba! Avivamentos não são necessariamente períodos de grande fartura carismática do tipo dons, poderes, etc. Mas são sempre períodos marcados por profunda mudança de caráter, de atitude e de comportamento por parte daqueles que se viram vistos pelos 7 olhos ou que foram queimados pelas 7 tochas do Espírito. Ao contrário, Mateus 7, 21 a 22 diz que às vezes é possível ter fartura carismática sem ter avivamento, ter fartura carismática sem ter gente com caráter fazendo a vontade do meu Pai que está nos céus, disse Jesus. Quarto lugar, avivamento, preste atenção, não me entendam mal, que eu não quero sair daqui mal entendido. Se vocês me entenderem mal e não gostarem é outra coisa, mas aí não tem problema. O que eu disse foi o que eu disse. Agora, não digam o que eu disse e o que eu não disse. Por isso, prestem bem atenção. Eu não tenho nenhum problema quando não gostam do que eu disse. Eu fico triste quando não gostam do que eu não disse. Então, prestem atenção. Avivamento é Pentecoste sem pentecostalismo.
Assim é que não se pode fazer confusão entre pentecostalismo e avivamento, por uma simples razão: todo genuíno avivamento é, por assim dizer, pentecostal. No entanto, nem todo pentecostalismo é avivado ou resulta de avivamento. O genuíno movimento pentecostal é sempre obra do Espírito. Já o pentecostalismo quase sempre é resultado da manipulação humana. Exemplo: o que eu chamo de Pentecoste genuíno? É uma garotinha de 4, 5 anos de idade, você nunca ouviu ninguém falando em línguas, está participando de uma reunião de oração numa igreja onde ninguém ensina sobre línguas, e as mulheres da igreja começam a orar, a clamar, pedir uma visitação de Deus. E aí essa garotinha de 5 anos de idade começa a chorar igual um adulto, as lágrimas vão rolando pela cara, e ela vem assim com a mãozinha para o ar, na direção da mãe dela, e começa a falar em outras línguas. Aleluia. Isso para mim é Pentecoste. Glória a Deus. Pentecostalismo é outra coisa. Exemplo: vem cá, irmãozinho, chegou o dia de você falar em língua. Diz aqui comigo: da glória, da glória, da glória, da glória, da glória, da glória, da glória. Embora a língua glorifica, da glória, da glória, da glória, da glória, da glória, da glória, da glória. Isso é pentecostalismo. Depende de você. Eu creio em Pentecoste. Eu tenho pavor de pentecostalismo. Significa dizer que eu acho que os reformados precisam de Pentecoste, e eu acho que os pentecostais precisam de avivamento. Aleluia. E em último lugar, espero que ninguém diga aleluia, porque uma das coisas importantes sobre avivamento é a incansabilidade dos presentes. Diz aqui a Bíblia que os 4 seres viventes proclamavam incansavelmente de dia e de noite: santo, santo, santo é o Senhor. Então aguenta firme, irmão. Em último lugar, o Apocalipse fala de um 5º símbolo do trono, que é o mar de vidro. E com isso afirma-se uma outra teologia do trono, que deve ser teologia dos avivamentos, que é a teologia da verdade de Deus. O trono de Deus é trono fundado na transparência e na verdade. Há diante do trono um como que mar de vidro, semelhante ao cristal, diz o verso 6. Que coisa linda, não é? Esse meu livro aqui, a Bíblia e o Impeachment, a primeira frase do livro diz o seguinte: o Apocalipse diz que sobre o trono de Deus há um como que mar de vidro transparente como um cristal. Lamentavelmente não se pode dizer o mesmo do trono do Brasil. Sob este parece haver um mar de lama. Talvez a mesma coisa se pudesse dizer dos tronos das igrejas. Tem muito trono nas igrejas, e muita gente assentada nos tronos. Muita gente. E a base qual é? Trono de Deus tem diante de si um como mar de vidro, semelhante ao cristal. Neste ponto, o Apocalipse ecoa o Salmo 89, verso 14, que diz: justiça e direito são o fundamento do teu trono, graça e verdade te precedem. Aqui, mais uma vez, aprende-se com a teologia dos símbolos do trono quais são os elementos essenciais para que se tenha um verdadeiro avivamento. Presta atenção, irmãos. Se avivamentos são tempos ou estados de experiência da presença de Deus, então é lógico pensar que não há legítimo avivamento onde o trono de Deus não está, por uma simples razão: Deus está no trono. E se Deus está no trono, e seu trono tem seu fundamento na transparência, no mar de vidro, transparente como cristal, então o encontro do ser humano com Deus
De duas, uma: ou se faz da transparência e da sinceridade o fundamento das nossas vidas, ou se é afugentado da santa presença do trono de Deus e mergulha-se na hipocrisia para sempre. Dessa forma, deve-se questionar profundamente todos os avivamentos que não impliquem pelo menos três coisas. Primeiro, uma profunda sensibilização da consciência para com a verdade. Avivamentos são movimentos onde a verdade prevalece. Verdade que a gente fala, verdade nos negócios, verdade nos nossos arranjos, verdade nos relacionamentos, verdade nas nossas conversas, verdade na nossa vida. Segundo, uma atitude de total transparência no exercício do poder. Notem bem, a base do trono é transparente, o poder tem que ser transparente. Contabilidade da igreja tem que estar aberta. Se está fechado, não é contabilidade do trono, porque a do trono a gente olha e vê através assim. Está aberto. Dinheiro tem que estar aberto. Algumas pessoas me dizem assim: eu nunca digo quanto é que eu ganho, que eu não quero que ninguém saiba quanto é que eu ganho. Eu digo: eu quero que todo mundo saiba quanto é que eu ganho. Se quiser saber, me pergunta que eu digo: eu ganho tanto. Trono pode ser transparente, gosto, não gosto, foi, não foi, me agrada, não me agrada, é o que é, não é, não é. É transparente, por isso não há espaço para o abuso do poder. Terceiro lugar, tem que haver uma profunda crise de ser diante da palavra. Porque o trono é transparente, diante dele tudo fica visto. Por isso o maior de todos os avivamentos da história, que é aquele de Atos 2, implicou na morte dos mentirosos. Ananias e Safira morreram no meio do avivamento. Gente, avivamento não é só lugar de língua de fogo, alegria, bebedeira espiritual, aleluia, Jesus ressuscitou, é lugar de morte, de Satanás, de mentirosos. Só que eu queria dizer, nós estamos falando de avivamento, estamos falando de um negócio muito sério. Não é essa pulação por aí não. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes e não poucos que morrem. Se aproximar da mesa do sacrifício, do trono do Cordeiro, ou é bênção, ou é maldição. Concluindo, hoje, mais do que nunca, se queremos um genuíno avivamento, temos que buscar viver essas 5 teologias do trono. Primeira, adorar com santa perplexidade o mistério de Deus. Segundo, crer, viver e proclamar os pactos de Deus com a criação e com a redenção. Terceiro, conspirar em oração com Deus, pedindo que as suas bombas de juízo e sua voz poderosa façam tremer a terra. Quarto, manter a vida queimando no Espírito e a vida desnuda diante do Espírito. E quinto, buscar fazer da verdade e da transparência o fundamento de nossas vidas. Eu creio, irmãos e irmãs, que sempre que isto acontece, o poder do trono de Deus é exercido em nossas vidas. E o resultado disso é que a presença de Deus abala céus e terra, converte os arrogantes, prevalece sobre os deuses, pulveriza as pretensões do orgulho humano, desmascara a falsidade que tapeia a hipocrisia, curva os incurváveis diante de Deus e salva homens e mulheres para viver em santidade e para a transformação da sociedade em volta deles, para a glória do Senhor. Venha este avivamento sobre nós, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé.